Senhor, oramos agora por todos que choram, que ainda não têm luz. Senhor, dá a eles o pão. Então, vou voltar a falar para você. Eu cheguei no dia 14 do mês de janeiro aqui, desse ano. E eu orei, em média, 4 meses, de 3 a 4 meses. Eu morei 2 meses aqui, eu devo ter orado de 3 a 4 meses. Todos os dias, 2 horas ou mais. Tinha vez que era mais. Pedindo algo a Deus. Por que foi que eu pedi algo a Deus? Repito o que eu falei para você agora há pouco. Quando o seu filho vai até você e pede algo bom, algo maravilhoso para você, você avalia a razão do pedido dele, né? Porque ele está te pedindo algo bom, algo correto, algo justo, algo legal, mas você vai ver qual é a razão, qual é o motivo que ele está pedindo aquilo, se é um motivo justo ou não aos teus olhos, né? Como eu falei para você há pouco. E com Deus não é diferente. Quando você chega diante de Deus e pede algo que é justo, que é correto, Ele vai analisar a razão do teu pedido. Porque o que você está pedindo é justo, é correto, mas o motivo é justo, o motivo é correto aos olhos dele. Você está compreendendo? Então, se for, pastor, Ele dá. Se não for, pastor, por mais que seja um pedido justo e correto, a tua intenção não é boa, então você não vai conseguir. Pedistes e não recebestes, porque pedistes mal, para gastardes nos vossos deleites. Ou seja, você fez o certo, você pediu e pediu da maneira certa. Só que a tua intenção não era certa, a tua intenção não era boa, e por essa razão você não recebeu. É o que ele está dizendo. Você está entendendo, sim ou não? Essa passagem do livro de Atos sempre me chamou a atenção. Eu orei por anos, principalmente quando eu estava orando para que Deus abençoasse, para que Deus curasse as pessoas, para que Deus se manifestasse às pessoas. Eu orei anos sobre essa passagem. E eu vou te explicar o porquê. E vou mostrar para você por que ela me chamou a atenção diferente quando eu cheguei aqui. Preste atenção. Pedro e João subiram juntos, Atos capítulo 3, versículo 1. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a 9ª. Segue. E era trazido um varão, que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Então ele era coxo, aleijado, já no ventre, ou seja, ele nasceu assim, e não tinha como trabalhar, não tinha como se sustentar. Com certeza, a família também não tinha como bancar a vida dele. Então, catavam ele e colocavam na porta do templo. E deixavam ele lá de manhã, presumo eu, e pegavam de tarde, né? Então, deixava lá e falava, você passa o dia aí, pede para as pessoas ajuda para você poder se sustentar e até ajudar a gente em casa. Segue lá. E ele, vendo a Pedro e a João, que ia entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. Segue. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse, olha para nós. Segue. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Segue. E disse Pedro, não tenho prata, nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Preste atenção, segue. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. Primeiro eu quero que você entenda algo aqui. Primeiro, não tinha nada a ver com a fé daquela pessoa. Quando ele olhou para os apóstolos, Pedro e João, ele estava numa expectativa de uma ajuda monetária, de uma ajuda financeira. Ou seja,
Por mais que ele estivesse à porta do templo, não existia fé nenhuma no coração dele. Está compreendendo, sim ou não? Tem pessoas que estão à porta da salvação. Ela ouve a palavra, ela ouve a mensagem, ela ouve as orientações, ela ouve os ensinamentos, mas o coração dela não retém fé, não guarda fé nenhuma. Ele não tinha fé nenhuma. Mas só que tem um porém. Pedro tinha. Pedro tinha uma fé magnífica. Uma confiança incrível. Você está compreendendo? No nome de Jesus. Então, qual é a questão? O que te chamou a atenção, pastor? Que esse mesmo Pedro, não muito tempo atrás, estava tremendo de medo lá, dizendo, eu não conheço esse tal de Jesus. E negou a Jesus por 3 vezes. Por 3 vezes ele negou a Cristo. Esse mesmo Pedro, agora, pouco tempo depois, estava com uma confiança tão grande na pessoa do Senhor Jesus, no nome de Jesus. Essa confiança era tão poderosa que ele não olhou a circunstância, porque o cidadão era coxo desde o ventre da mãe. Eu sou pregador do Evangelho, eu já vi Deus fazer milagres através de mim, extraordinários, já vi Deus fazer maravilhas. Mas tem certas situações que, dependendo do estado que você está, ela vai mexer contigo. Ela vai te impressionar, impactar negativamente. Aquele cidadão, desde o ventre, ele tinha 2 cambitos ali. 2 cambitos, não tinha músculo, não tinha nada. Era 2 cambitos. Nunca ficou em pé. Ele tinha, em média, 40 anos de idade, nunca ficou em pé. Era completamente atrofiado. Mas a confiança de Pedro era tão grande no nome de Jesus, que aquilo ali não atrapalhou, que aquilo ali não o impediu, que aquilo ali não agiu de maneira negativa no coração dele. Ele não se importou com a circunstância, ele não se importou com a situação. Ele olhou para o cidadão e falou, eu tenho uma coisa melhor do que dinheiro para você. Eu tenho uma coisa que vai mudar a tua vida. Eu tenho um poder que está comigo, que vai transformar a tua vida. Em nome dele eu estou falando, de Jesus, levanta, fica de pé. Catou o cara pela mão e puxou. Em seguida a Bíblia diz o quê? E tomando pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. Aí eu falei com Deus. Lembra que eu falei que eu orei? 2 meses, 4 meses em média, 2 horas todos os dias, falando com Deus. Eu queria entender, falei, Deus, tá de brincadeira. Um cara que há pouco negava, agora com uma confiança poderosa desse jeito, eu quero ter essa confiança, eu quero ter esse entendimento, eu quero ter esta força. Segue comigo. E saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Segue. E todo o povo ouviu andar e louvar a Deus. Só para quando eu pedi agora. E conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios e pasmos e assombro pelo que lhe acontecera. Todo mundo ficou abismado, né? A gente sabe quem é esse cara. Ele ficou aqui a vida inteira aqui na porta do templo. Nós sabemos quem é ele. Esse cara aleijado agora está andando. Ficaram assombrados, abismados. E, apegando-se ele a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles, no alpendre chamado de Salomão. Segue. E quando Pedro viu isto, olha só a sobriedade de Pedro, além dessa confiança poderosa no nome de Jesus, ele tinha sobriedade. De quê, pastor? De dar glórias a Deus. Eu tenho procurado explicar a você que dar glória a Deus não é ficar na igreja, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Isso não é dar glória a Deus. Se você quiser essa prática, fique à vontade. Só que não é dar glória a Deus. Dar glória a Deus é justamente outra coisa. O que é, pastor? É você atribuir aquela obra magnífica que foi feita na sua vida a quem fez, que foi Deus. Então a glória é dele. Seja na sua vida, ou seja, através da sua vida, na vida de alguém. Então Pedro tinha essa sobriedade. E quando Pedro viu isso, disse ao povo, varões israelitas, por que vos maravilhastes disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se
por nossa própria virtude ou santidade, fizéssemos andar este homem. Outra coisa que ele está ensinando aqui, você tem que guardar. As coisas não acontecem pela nossa santidade. As coisas não acontecem pela nossa dedicação. Às vezes as pessoas elas se dedicam em oração, elas se dedicam em ler, aí Deus vem e se manifesta. Ela olha para o lado errado. Ela olha no sentido de que, porque eu me dediquei, porque eu me esforcei, Deus veio e operou. E não foi, pastor? Não foi. Foi porque você conseguiu alcançar uma confiança nesse nome, Jesus. Porque o poder está nesse nome. Mas para que o poder seja manifesto ou seja acessado, eu preciso crer nesse nome. E quanto mais eu acredito, maior força ele libera. Você está compreendendo, sim ou não? Quanto mais eu confio, maior força ele libera. Se eu confio pouco, ele libera pouca força. Tudo depende do tanto que eu creio, do tamanho da minha confiança. Você compreende ou não? E esse homem, Pedro, estava com uma confiança tremenda, que ele não olhou para as circunstâncias. Agora, como ele alcançou essa confiança? Preste atenção. E quando Pedro viu isso, disse ao povo, varões israelitas, por que vós maravilhaste disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizemos andar este homem? Segue. O Deus de Abraão e de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou seu Filho Jesus, a quem vos entregastes, e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto, porque Pilatos queria soltar, e eles disseram, não, mata, solte Barrabás, mata ele. É sobre isso que Pedro está falando. Segue. Mas vós negastes o santo e o justo, e pedistes que se vos desse um homem homicida. Segue. E matastes o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos. Vocês mataram o autor da vida, o príncipe da vida. Mas Deus foi lá e trouxe ele de volta dos mortos. Do que nós somos testemunhas. Nós vimos isso acontecer. E pela fé, preste atenção, e pela fé no seu nome, fez o seu nome, olha só, fortalecer este que vedes e conheceis. E a fé que é por ele, Deus deu a este na presença de todos vós, estáis perfeita saúde. 3,16, coloca na linguagem de hoje para mim. Olha só, preste atenção. Foi o poder, põe isso dentro de você, do nome de Jesus, que deu forças a este homem. Ponto final. O que vocês estão vendo e sabendo foi feito pela fé no seu nome. É a fé no nome. No seu nome. Pois a fé em Jesus que curou este homem em frente de todos vocês. Não foi outra coisa. Não foi porque eu tenho uma vida dedicada. Não foi porque eu tenho uma vida santa. Não foi porque eu sou especial. Não, 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 não. Isso aconteceu aos olhos de vocês. Por quê? Porque houve uma confiança, uma convicção, uma certeza nesse nome. E o poder que há nesse nome que levantou, que mudou a história, a vida desse homem. Você está compreendendo ou não? Então, eu falei com Deus. E Deus mostrou que tudo acontece pelo poder do nome de Jesus. Até aí, era algo que eu já tinha consciência. A confiança que temos no nome de Jesus é o que importa. É por meio dessa confiança, no nome de Jesus, que tudo acontece.
Agora eu falei para Deus, como ter essa confiança? Porque eu entendi que as coisas aconteceram pela confiança no nome de Jesus. Falei, como ter essa confiança? E eu compreendi que ele tinha um dom. Qual, pastor? Um dom dado pelo Espírito Santo. Qual é, pastor? O dom da fé. O dom da fé, ele não é utilizado a nosso favor, ou seja, em benefício próprio. O dom da fé, ele só é utilizado em benefício do outro. Agora você vai chegar onde eu estou falando. Vamos lá, primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, na linguagem de hoje. Então, quando eu percebi isso que eu acabei de te explicar agora, eu comecei a orar. Isso eu percebi que eu te expliquei em janeiro, né? Dessa maneira que me chamou a atenção. Eu falei, poxa, se o senhor deu a Pedro, eu também quero. O senhor diz que não faz diferença de pessoas. Eu falei, agora eu quero saber como Pedro conseguiu. Porque é isso que eu não sei. Eu falei, eu quero entender. E aí, eu comecei a orar, pedindo dons, porque eu tinha entendido que Pedro tinha um dom da fé. Presta atenção. Meus irmãos, 1 carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 1. Meus irmãos, quero que vocês saibam a verdade a respeito dos dons que o Espírito Santo dá. Primeiro eu quero que você entenda que é a vontade de Deus, que você compreenda e entenda. Porque tudo, irmãos, só ocorre, ou seja, a fé, a confiança, a convicção, só ocorre em nós no momento que nós temos o entendimento completo. Se eu não tiver entendimento, eu não vou conseguir ter fé. Por isso que a Bíblia diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ou a fé vem por ouvir e ouvir a pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Mas, na verdade, é isso. É você chegar, a palavra chegar a você e você meditar nela. Primeiro ouvir é esse, você dá atenção ao que está sendo pregado. O segundo ouvir é você meditar naquilo que chama atenção até que o entendimento fique claro. Por quê, pastor? Porque se não for assim, você não vai ter fé. Você tem que compreender, você tem que entender. Você entende o que eu estou falando? Sim ou não? Você tem que ter a compreensão. Lembra da parábola do semeador? A semente que cai à beira do caminho, qual é? É aquela pessoa que ela recebe a palavra, mas não compreende. Então o diabo vem e rouba a palavra para que não aconteça. Você está compreendendo? Dela crer. Por quê, pastor? Porque ela não compreendeu, mas se ela meditar, ela vai compreender e vai crer. Então ele rouba antes. Ele faz com que a pessoa não dê valor àquela palavra. Ele rouba, é dessa maneira que ele rouba. A pessoa esquece. Olha lá, ó, 8:12. As sementes que caíram na beira do caminho são as pessoas que ouvem a mensagem. Porém, o diabo chega e tira a mensagem do coração dela para que não creiam e não sejam. Mas por quê? Porque ela não entende. Porque no momento que ela entender, ela meditar, entender, então ela vai conseguir crer. Então ele rouba antes, para ela não entender. Por isso que cada palavra que vem a você, você tem que dar valor. Você tem que dar valor. Por quê, pastor? Porque no momento que você compreender, vai produzir confiança, vai produzir fé e vai trazer salvação para você. Salvação no sentido de eternidade, mas salvação em te livrar da dificuldade que você está passando. Deus te salva daquela situação porque você compreendeu a palavra. Aquele homem foi salvo eternamente? Não, mas foi salvo de uma prisão de 40 anos, que ele era aleijado. Deus colocou ele numa posição que ele nunca tinha tido antes. Que posição? Ficar de pé. Ele nunca viu alguém olho no olho, nunca ficou de pé. Sempre foi olhado de cima para baixo. Agora ele estava numa posição onde ele nunca havia sido colocado antes. É isso que a palavra de Deus faz com você. Quando você ouve, quando você medita, compreende, ela produz a fé que produz a salvação. Te livra da circunstância, da situação, te tira de um buraco, te tira de uma perturbação, te tira de uma doença, te tira de uma dificuldade conjugal, familiar, aí vai. Mas é necessário compreensão. E para compreender, você tem que receber, guardar, porque é uma pérola, é um tesouro, é algo valioso, e meditar nisso para ter a compreensão correta. Você entende o que eu estou falando? Aí você vai conseguir crer
para ser salvo. Amém? Repito, salvo da circunstância ou até mesmo salvo eternamente. Aquele cidadão, a fé foi usada, foi a fé que estava em Pedro, a confiança que Pedro tinha no nome de Jesus, que foi o dom da fé. Então eu comecei a orar por dons. Volta lá. Meus irmãos, quero que vocês saibam a verdade a respeito dos dons que o Espírito Santo dá. Os dons quem dá é o Espírito Santo. Segue. Vocês sabem que quando ainda eram pagãos, essa palavra pagãos, para ficar claro, ele está falando com pessoas que estavam andando de acordo com a vontade de Deus. Então, quando ele fala pagão, ele fala para as pessoas que antigamente elas andavam segundo o curso do mundo. Então, o pagão é aquela pessoa que anda segundo o curso do mundo, que não anda segundo a orientação da palavra. Então, por isso que ele fala, vocês não são mais pagãos, vocês eram. Vocês andavam segundo o curso do mundo, agora vocês não andam segundo o curso do mundo. Agora vocês andam segundo a revelação da palavra de Deus. Você está compreendendo? Sim ou não? Vocês sabem que quando ainda eram pagãos, vocês eram desviados de várias maneiras para a adoração de ídolos, os quais não têm vida. Cuidado com a idolatria. O Senhor Deus abomina a idolatria. E eu fico vendo algumas pessoas que ainda não entenderam isso, parece. Porque quando elas pensam em idolatria, eu acho que o diabo colocou, sabe aquele tapume de cavalo? Que coloca um cavalo para ele não olhar para o lado? Em algumas pessoas parece que o diabo colocou um tapume. E elas, quando pensam em idolatria, elas só pensam em imagens de escultura feitas por mãos de homens. Irmãos, as imagens elas eram de metal, elas eram de barro, elas eram de gesso, elas eram de um outro material qualquer. Por quê? Porque era o que tinha. Agora, hoje, nós estamos numa outra era. Nós estamos numa era onde existe o digital. Então, eu consigo produzir uma imagem digital. E se eu coloco uma imagem digital que dá referência a qualquer tipo de religião, isso é idolatria. Você está compreendendo? Sim ou não? Se olha, não interessa. Eu fico vendo pessoal que diz que é de Jesus, cata uma imagem que qualquer pessoa faz uma conexão com uma religião qualquer. E escreve um versículo bíblico, joga na internet e diz que é de Deus. Não é. Toma cuidado. Abra os olhos. Tenha entendimento. Você está compreendendo o que eu estou te falando? Eu vou ver se eu pego uma imagem aqui e vou mandar colocar na tela para você depois, para você entender mais claro sobre o que eu estou falando. Você tem que ter um despertar dentro de você. Tem que abrir os olhos. O Senhor Deus, ele abomina a idolatria. Os quais não têm vida, segue. Por isso, precisam compreender que ninguém que diz que Jesus seja maldito pode estar falando pelo poder do Espírito de Deus. E que ninguém pode dizer Jesus é Senhor, a não ser que seja guiado pelo Espírito de Deus. Ele está falando do vocabulário das pessoas. Bom, no nosso país, por exemplo, para você ter uma ideia, né, que é muito grande. Dependendo da pessoa, você começa a conversar com ela, você sabe, essa pessoa do Nordeste. Não sabe? Você começa a conversar com ela, você sabe, essa pessoa, ela é do Rio de Janeiro. Está certo? Você começa a conversar com a pessoa, você sabe, essa é a pessoa de São Paulo. Porque também tem um vocabulário peculiar, né? Meio a italiana, né? Não, mano. Né? E aí vai. Você está compreendendo, sim ou não? Então, quando você conversa com alguém, e você pertence ao reino dos céus, você sabe que a maneira dela falar, o que ela fala, se ela pertence ao reino dos céus ou não, pelo vocabulário dela. Você está entendendo? Esse aqui é o sentido, para você ficar claro para você. É coisa muito séria. Segue. Tem pessoas que dizem que tem o Espírito Santo, mas o vocabulário dela, a maneira dela falar, é prova que não tem. Prova que não tem. Muitas vezes você está conversando, a pessoa diz que é de Jesus, de repente isso é um palavrão. Outro dia, não sei quem, não. Eu juro. Como eu juro? Crente não jura, irmão. É pecado, o Senhor Deus condena. Não jureis de maneira alguma. Mas você vê que ela não tem nada do reino dos céus dentro dela. Ela tem algumas coisas religiosas dentro dela. O Espírito Santo não habita dentro dela. Preste atenção. Existem tipos diferentes de dons. Preste atenção nisso. Espirituais. Mas é um só, o mesmo Espírito quem dá esses dons. Existem vários tipos,
Mas esses dons, ele vem do mesmo Espírito, ele vem do Espírito de Deus. Porque existem vários dons, pastor, você vai ver comigo. Segue. Existem maneiras diferentes de servir, mas o Senhor que servimos é o mesmo. Presta atenção agora, entenda disso. Ele está falando de quem serve a Deus. A pessoa que serve a Deus é aquela pessoa que anda segundo a palavra de Deus. Não é a pessoa que anda segundo as religiões. Você está compreendendo? Mas o pastor está dizendo aí que há várias formas de servir a Deus. Sim, mas dentro da palavra. Eu vou dar um exemplo para você. Uma certa ocasião, eu estava vindo de uma cidade do interior de São Paulo, e eu estava chegando aqui em São Paulo, e eu peguei o último metrô. O último metrô era meia-noite, eu já não sei que hora que para o metrô, e nem sei a hora que funciona. Naquela época eu usava metrô, hoje faz muitos anos que eu não uso. Eu acho que faz mais de 15 anos que eu não ando de metrô. E pau mais. E eu me lembro que era o último metrô. Entrei no vagão, só estava eu, e mais duas pessoas e uma outra. Ou seja, no total, estávamos em 4 dentro do metrô. Não tinha ninguém mais, o vagão tudo vazio. Né? E de repente alguém vem, e Deus mandou falar. Eu falei, meu Deus, está amarrado. Porque eu levei um susto. Eu levei um susto, falei, você é doido, precisa disso. Aí Deus me explicou. Há diferentes, volta ao versículo. Existem maneiras diferentes de servir, mas o Senhor que servimos é o mesmo. Irmão, por exemplo, eu não vou falar aqui de nenhum tipo de igreja, mas, por exemplo, tem igreja que a maneira deles agirem, as pessoas que lá estão não seriam salvas se não fosse por aquela maneira de agir, mas dentro da palavra. Está compreendendo? Tem pessoas que é dessa maneira só que ela vai ser salva. Com aquela pessoa gritando, e se você não mudar, você vai para o inferno. Então não cabe a mim, a você, ficar julgando a forma como que está sendo feita. Tem pessoas que só vão ser salvas assim. Eu conheço pessoas que, de repente, estavam numa praça, um cara começou a gritar, ele foi tocado por aquela palavra que o cidadão estava gritando lá, foi, dobrou o joelho e se entregou para Jesus. Então há formas e formas. Você está cobrando de servir a Deus. Então não julga ninguém. Às vezes aquele cidadão lá, tem aquela que usa o cabelo no pé, aí você vai ficar condenando. Não, é a forma dela servir a Jesus. Ela está na palavra, não fica fora da palavra. Ela anda segundo a orientação da verdade? Anda, acabou. Não fique apontando ninguém. Não fique apontando ninguém. Você está compreendendo, sim ou não? Existem maneiras diferentes de servir, mas o Senhor que servimos é o mesmo. Segue. Há diferentes habilidades para realizar o trabalho, mas é o mesmo Deus quem dá a cada um habilidade para fazê-lo. Tem cidadão que tem uma habilidade tremenda com jovens. Tem outros que têm habilidade com idoso. Tem outros que têm habilidade a falar às massas, às multidões. Tem outro que tem habilidade, irmão, de chegar e conversar com uma pessoa que está presa lá nas drogas e levá-la a Cristo. Eu tenho um sobrinho que Deus usa ele nisso demais. Morador de rua lá, cheio de droga, cheio de cachaça. E meu sobrinho senta do lado, começa a bater o papo com o cara, dá Jesus para ele, daqui a pouquinho o cara está levantando, pedindo para ir para uma clínica de recuperação e se entrega para Cristo. É uma habilidade que Deus deu a ele. O senhor tem essa habilidade, pastor? Eu não tenho. Não tenho. Ele tem a habilidade de parar, de ficar escutando e tal. Eu não tenho. Cada um tem uma habilidade. Qual a habilidade que Deus lhe deu, pastor? A habilidade que Deus me deu foi de discursar a palavra dele e falar em línguas. E muitas vezes a palavra do conhecimento chega. O que é a palavra do conhecimento, pastor? Eu começo a pregar aqui, de repente é como se alguém tivesse contado a tua vida para mim. Mas não é. É porque Deus, Ele colocou as palavras na minha boca, falando da sua vida e falando para você o que você tem que fazer para sair da situação que você precisa sair. Está compreendendo o que eu estou falando? Essa é a palavra do conhecimento, você vai ver daqui a pouco. Segue. Para o bem de todos. Isso é para o bem de todos, o bem coletivo. O bem de todos qual, pastor? É a igreja de Cristo. Não é a igreja da graça, não é a Deus e Amor, não é a Assembleia, não é a Universal, a igreja de Cristo. Dentro da Igreja Internacional da Graça, tem parte do corpo de Cristo. Parte, pastor? Não são todos. A vontade de Deus é que todo homem seja salvo, mas não vai ser todo mundo salvo. Por quê, pastor? Porque não é todo mundo que quer fazer o que Deus manda.
Tem algumas pessoas que querem, tem algumas que não querem. E as que vão ser salvas são essas que quer fazer o que Deus manda. Ele chama a todos. Ele tem chamado a todos. Ele chama muitos, mas poucos serão escolhidos. Os escolhidos são esses, que querem fazer o que ele manda. Tem aqueles que ele chamou, mas ele não quer fazer o que ele manda. Então, como que ele pode ajudar se a pessoa não dá atenção à palavra, à orientação da palavra dele? Se tem coisas mais importantes para ela do que obedecer a Deus. Você está compreendendo o que eu estou falando? Sim ou não? Para o bem de todos, Deus dá a cada um alguma prova da presença do Espírito Santo. A pessoa que tem o Espírito Santo, ele prova que ele está nela. Ele mostra. Como, pastor? Por meio de um dom. Por meio de um dom. Ele prova. Isso para o bem de todos. Por quê? Para o bem da igreja. Por quê, pastor? Porque há muitos espíritos enganadores por aí. Então, quando o Espírito Santo está na pessoa, ele prova através de um dom. Está compreendendo? Não. Sim ou não? Segue. Para uma pessoa, o Espírito dá a mensagem da sabedoria. E para outra, o mesmo Espírito dá a mensagem do conhecimento. Uma palavra de sabedoria é um dom. A palavra do conhecimento é outro dom. Deus dá a conhecer a situação da vida daquela pessoa. Não é para fazer fofoca, não. É na mensagem. Né? Aí você até pensa, se alguém anda falando da minha vida, pastor. Não. É Deus te dizendo o que você tem que fazer, o que você não deve fazer. Compreendendo? Segue. Para uma pessoa, o mesmo Espírito dá a fé. Essa fé que é o dom da fé. Que não vai ser usado em próprio, não é em benefício próprio. Esse dom da fé, ele só tem como ser usado em benefício de outro. Mas, pastor, eu que estou sofrendo, preciso do milagre. Esse dom da fé, ele não me ajuda, ele não me auxilia. Não. Como então vou ser curado? Por ouvir e ouvir a palavra. É assim que se adquire fé para o nosso benefício pessoal. Aquela fé de Pedro não era para benefício dele. Aquela fé de Pedro era para benefício de outros. Esse dom. Você está compreendendo, sim ou não? E para outro dá o poder de curar. Segue. Uma pessoa recebe do Espírito poder para fazer milagres. Curar é uma coisa, milagre é outra. Maravilhas. É um milagre financeiro, um milagre familiar e cura. Ou seja, há diversas formas dele se manifestar. Tem dom para curar, tem o dom para fazer milagres. Amém? Só para você entender. O outro recebe o dom de anunciar a mensagem de Deus. Você acha que eu teria condições de falar a você por, às vezes, 1 hora, sem me perder, porque eu sou muito inteligente? Irmão, é esse dom de anunciar a palavra. Às vezes eu fico vendo uma mensagem que Deus me usou para entregar, porque eu assisto por uma razão. O que, pastor? Para ver o que tem errado, o que eu tenho que corrigir. E vou falar para você, diante do Senhor, Deus que está aqui. Quando às vezes eu vou colocar uma mensagem minha, eu já coloco com medo. Medo, pastor, de ter dado mancada, de ter falado besteira. Então, por isso eu me policio demais. Então, por isso, quando tiver que falar alguma coisa para mim, vai ver primeiro. Veja primeiro, porque para falar, irmãos, eu primeiro vou verificar antes de eu falar. Tudo, pastor, tudo. Se eu não tiver a certeza, eu não falo. Ou se não falo, como eu falei aquele dia, sobre aquele hormônio, lembra? Que o corpo libera, endorfina. Eu não tinha certeza, eu falei, se não for, vocês perdoam. Mas depois eu tive certeza que eu não errei. Então, cuidado, é coisa muito séria. Por quê, pastor? Porque é esse dom aqui. É isso. É essa capacidade dada pelo Espírito Santo. Só Ele. Não tem como. Compreende, sim ou não? Isso independe de cultura, de preparo cultural. Independe se a pessoa fez ou não fez uma faculdade, se ela fez. Por quê, pastor? Porque isso aqui essas questões aqui são espirituais. Você entende o que eu estou falando? Vá lá. Vou ler desde o começo aqui, o 12:10. Uma pessoa recebe do Espírito poder para fazer milagres. A outra recebe o dom de anunciar a mensagem de Deus. Ainda a outra pessoa recebe a capacidade para saber a diferença entre os dons que vêm do Espírito. Por quê, pastor? Tem dons que não é do Espírito Santo.
tem dons que é do diabo. Que isso, pastor? Preste atenção nisso, ó. Vem do Espírito. E os que não vêm dele, tem dons que vêm do diabo. Quer um dom do diabo para você entender qual é um dom que o diabo dá? Adivinhação. Lembra daquela mulher que estava que está lá no livro de Atos, que perseguia, entre aspas, Paulo, e se eu não me engano era Barnabé, e ela falava, esses homens, eles anunciam o caminho da verdade, da salvação, lembra? E um dia Paulo se irritou, olhou para trás e repreendeu a mulher, parou de adivinhar. Aquele demônio da adivinhação foi embora. Então, é um dom satânico. Ô pastor, está amarrado, de vez em quando eu adivinho, então manda esse bicho embora. Senão uma hora dessa ele vai cair aqui na igreja. Você vai passar vergonha. E ele só está contigo porque você gosta desse negócio de adivinhar. Se antigamente você ficava atrás desse negócio de ler sorte, querer saber do futuro, e até hoje você tem a mesma coisa, a mesma situação, buscando querer saber do amanhã. O amanhã pertence a Deus. Não há um homem que possa dizer para você como amanhã vai ser. Pertence a Deus, só Deus sabe. Você está compreendendo, sim ou não? Então manda esse bicho embora, hein? Olha lá, ó, Atos 16. Certo dia, quando estávamos indo para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma escrava. Ela era escrava e era escravizada pelo dom. Além de ser escrava, era escravizada pelo dom. Ela era usada para ganhar dinheiro com o dom que ela tinha. Ao nosso encontro, uma escrava. Essa moça estava dominada por um espírito mau que adivinhava o futuro. Olha lá, cuidado. E os seus donos ganhavam muito dinheiro com as adivinhações que ela fazia. Vai. A moça começou a nos seguir, gritando assim, estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam como vocês podem ser salvos. Presta atenção. Ela não estava adivinhando o futuro aqui, porque o diabo é isso, ele é enganador. Ela só estava falando algo que, na verdade, o diabo e o mundo dos homens já sabia, que eles anunciavam o caminho da salvação. Ela não estava adivinhando nada. O diabo falou para ela, está vendo? Eles são de Deus. Eles estão falando o caminho onde as pessoas podem ser salvas. E ela repetiu. Está compreendendo? Não. Começou a nos seguir gritando assim, estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam como vocês podem ser salvos. Segue. E ela fez isso muitos dias. Por fim, Paulo se aborreceu, virou-se para ela e ordenou ao Espírito, pelo poder do nome de Jesus Cristo, eu mando que você saia dessa moça. E no mesmo instante, o Espírito saiu. Volta lá onde eu estava. Então, um dos dons que o Espírito Santo dá é esse. Volta lá, por favor. É esse, de você discernir se aquela pessoa está falando por um dom do Espírito Santo ou se ela está falando por meio de Satanás. Você entende, sim ou não? É um dom maravilhoso, é dom de discernimento de espírito. Eu conversava com uma amiga esses dias e eu explicava para ela que eu não vou pela conversa de ninguém. Eu analiso a pessoa para ver se o espírito que está nela vem de Deus ou se é do diabo. Mas como, pastor? Dentro da igreja? Irmão, você não conhece a Bíblia, não? Junto com o trigo tem o joio. E o joio, se você nunca foi na roça, você vá. Ele é mais bonito, mais vistoso, mais brilhoso, maior do que o trigo. Chama mais atenção. Então eu fico prestando atenção nessas coisas. É coisa séria. Uma pessoa recebe do Espírito poder para fazer milagres. Outras recebem o dom de anunciar a mensagem de Deus. Ainda outra pessoa recebe a capacidade para saber a diferença entre os dons que vêm do Espírito e as que não vêm dele. Para uma pessoa, o Espírito dá a capacidade de falar em línguas estranhas. E para a outra, ele dá a capacidade de interpretar o que essas línguas querem dizer. Na minha carreira inteira, o que eu mais vejo, os dons que mais se manifestam é falar em línguas, cura, milagres, né? São dons dados pelo Espírito Santo. Discernimento de espírito, discernimento, capacidade de ensinar, são os que eu mais vejo. Esse dom de interpretação de línguas, na minha carreira toda, eu vi uma pessoa, um amigo meu, pastor amigo meu, uma na minha carreira inteira. Eu nunca tinha visto esse dom se manifestar através de ninguém. Mas
Deus não faz diferença de pessoas. O Espírito Santo, ele dá um dom, mas se você buscar, pedir, quiser, ele dá mais. Ele dá um para provar que ele está na pessoa. Quando eu fui batizado no Espírito Santo, o dom que eu recebi de imediato foi o falar em línguas. Aí eu comecei a prestar atenção no missionário R.R. Soares. E eu percebi que ele catava um versículozinho assim, e bum, destrinchava. Dom da palavra. Dom de ensinar. Eu falei, Deus, eu quero esse dom. E comecei a buscar. E de repente eu estava vendo um versículozinho, bum, tendo um entendimento grande. Mas eu busquei para ter isso. Segue. Porém, é um só, e o mesmo Espírito quem faz tudo isso. Ele dá um dom diferente para cada pessoa, conforme ele. Um dom diferente para cada pessoa, conforme ele. Mas se eu quiser outros dons, eu devo buscar. Amém? A Bíblia diz, buscai os dons com perfeição. Eu devo buscar. Mas deixa eu terminar de ler isso aqui, eu vou chegar lá. Vamos lá. Cristo é como um corpo, o qual tem muitas partes, e todas as partes, mesmo sendo muitas, formam um só corpo. Agora pula lá para o 30, irmã. 12, 30. Perdão, um pouquinho antes. Um pouquinho antes. Isso, tá bom. 12, 28. Na igreja, Deus pôs tudo no lugar certo, em primeiro lugar, porque ali vai falando sobre o corpo, vai falando sobre a importância do olho, a importância do pé, a importância da mão, ou seja, toda pessoa é importante. Não tem aquela pessoa que é insignificante. Você está compreendendo? Não importa o trabalho que ela faz. Por exemplo, unha. Você pode até pintar, mas não foi para pintar que Deus te deu. E é muito importante. Para quê, pastor? Te dá uma coceira para você ver se você vai entender para quê. Ela foi feita para isso. As irmãs pintam de vermelho, amarelo, cor-de-rosa, azul, coloca bolinha, não sei o que lá mais, mas ela foi feita para isso. Para coçar. E é muito importante quando você precisa dela. Está compreendendo o que eu estou falando? Sim ou não? É muito importante. Aquele monte de cabelo que você tem no nariz, que você fica cortando, e às vezes deixa o nariz careca, você não sabe, mas é muito importante. É um filtro. Você deve parar para não ficar feio, caindo uma aparência ruim, mas ele é um filtro para impedir que bactérias e outras coisas penetrem no seu sistema respiratório. Tudo tem valor. Nada no teu corpo está por estar. Você está compreendendo? Sim ou não? E Deus colocou tudo do jeito que Ele quer, no lugar que Ele quer. Foi Ele quem decidiu assim. Presta atenção. Na igreja, Deus pôs tudo no lugar certo. Em primeiro lugar, os apóstolos. Em segundo, os profetas. Em terceiro, os mestres. Em seguida, pôs os que fazem milagres. Depois, os que têm dom de curar, ou de ajudar, ou de liderar, ou de falar Está em último. Está em último. Agora, presta atenção. Deus colocou nessa escala. Mas não significa que não seja importante, senão Ele não teria dado. Porque os dons, na verdade, você tem que entender, são como se Deus estivesse dando a você ferramentas. Você está compreendendo? Para que você possa, nesse mundo que é do maligno, nesse mundo que é mal, passar ileso por ele. Porque, dependendo da circunstância, você precisa de um dom para vencer. Dependendo de outras circunstâncias, você precisa de um outro para vencer. Então, os dons foram dados para uso da igreja, para edificação e proteção da igreja. Por isso que os dons, normalmente, como você está vendo, eles são usados para o bem maior. Em favor das pessoas, não em favor próprio. Agora, em falar em línguas é um dom completamente diferente dos outros. Por quê, pastor? Porque é para benefício próprio. Por isso que ele está em último lugar. Por quê? Porque nós precisamos, mas a ideia de Deus é sempre do coletivo. A ideia de Deus nunca é do individual. A ideia de Deus é sempre do coletivo. Tudo que Ele faz para o coletivo. Não que Ele não possa individualmente abençoar uma pessoa, mas até a pessoa que Ele abençoa individualmente. O objetivo dele é para que ela abençoe o outro também. Não é só para benefício próprio dela. Por quê, pastor? Porque essa é a natureza do Pai.
E é assim que Ele quer que todos nós nos comportemos. Ele não quer que eu seja egoísta. Ele não quer que eu seja individualista. Ele quer que eu olhe para o coletivo. Tem pessoas que só pensam nela. É só para ela, é só ela, só ela, só ela, só ela. Só que isso é totalmente contra a palavra de Deus. Mas Ele sabe da necessidade desse dom, que é de falar línguas estranhas. Por quê? O que esse dom produz, pastor? Vou te mostrar o que esse dom produz. Daqui a pouquinho, segue. Nem todos são apóstolos, ou profetas, ou mestres. Nem todos têm o dom de fazer milagres. Segue. Nem todos de curar doenças, nem de falar em línguas estranhas, nem de explicar o que essas línguas querem dizer. Segue. Fantástico isso daqui. 4 meses orando, 2 horas por dia a mais, pedindo a Deus dons. E Ele me mostra as maravilhas dos dons. Aí Ele vem e me fala isso daqui, ó. Presta atenção. Por isso, se esforcem para ter os dons, para ter os melhores, ponto final. Você viu que está no plural. Melhores, ponto final. Significa que eu posso ter mais que um. Eu posso ter o dom de curar. Eu posso ter o dom de fazer milagres. Eu posso ter o dom de profetizar. Eu posso ter o dom de discernimento, de espírito. E aí vai. Na verdade, o bom é ter todos. De falar em línguas e de interpretar as línguas. Ou seja, o bom é ter todos. Mas é aquele negócio. Ou eu quero todos. Por quê? Para quê? É o que o Pai vai olhar para o teu coração para saber. Porque se Ele olhar e ver que o objetivo é promoção pessoal, se Ele olhar e ver que o objetivo é egoísta, pedis não recebeis, porque pedis para gastar em vossos. Então, quando eu pedia com um objetivo só, dele ser glorificado. E Ele viu que era verdade. Tanto que Ele veio conversar comigo e ouvir algo que eu nunca tinha visto na minha vida. E tudo quanto é amigo meu que eu mostro isso, ele fala, rapaz, eu nunca vi isso na minha vida. Preste atenção. Por isso, se esforcem para ter os melhores. Ponto final. Acabou a conversa, não tem assunto mais. Mas Ele vem e fala uma coisa maravilhosa. Porém, eu vou mostrar a vocês o caminho que é o melhor de todos. Acabou. Aí que está. Esse é o grande erro. Por isso que as pessoas não entendem. A Bíblia não foi feita, ela não foi escrita em versículos, capítulos e versículos. Ela foi transformada em capítulos e versículos, mas ela não foi escrita assim. Significa o quê, pastor? Significa que o versículo 13, o capítulo 13, é sequência. Então, qual é o melhor caminho de todos? 13. O amor. Eu poderia falar todas as línguas que são faladas na terra, até no céu. Mas se não tivesse amor, as minhas palavras seriam como um som de um gongo ou como um barulho de um sino. Ele está mostrando que está falando sobre dons. Já começou a falar dos dons. Mas ele está dizendo que o dom, comparado ao amor, por isso que ele está falando, vou levar vocês a um caminho melhor. Por quê? Porque o amor, ele é muito maior que qualquer dom. Segue. Poderia ter o dom de anunciar a mensagem de Deus, ter todo o conhecimento, entender todos os segredos e ter tanta fé, o dom da fé, que até poderia tirar uma montanha do seu lugar, mas se não tivesse amor, não seria nada. Segue. Poderia dar tudo o que tenho e até mesmo entregar o meu corpo para ser queimado. Irmão, você dá tudo o que você tem para ajudar as pessoas, ainda entrega o seu corpo para morrer por elas, você não tem isso como amor? Sim ou não? Sim ou não? Deus não tem. Olha o que ele está dizendo. Mas se eu não tivesse amor, isso não teria adiantado nada. Por quê, pastor? A visão de amor de Deus é diferente da nossa visão de amor. Segue. Quem ama, essa é a visão de amor de Deus. Quer aprender que é amor aos olhos de Deus? Preste atenção nisso aqui. Quem ama é paciente e bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem o vaidoso. Examine o homem assim, então analisa.
está vivendo em amor aos olhos de Deus? Quem ama não é grosseiro. Não confunda grosseiro com sincero, com verdadeiro. Quem ama, depois você procura lá o sentido real da palavra grosseiro, que você vai entender o que eu estou te falando. Quem ama não é grosseiro, nem O que você tem feito pelas pessoas que estão lá no frio nesses dias todos? Hoje pela manhã, eu acordei com dor de cabeça, não dormi direito, acordei mal-humorado, acordei meio bravo, eu levantei, tomei banho, e uma amiga nossa foi nos buscar pela manhã, eu e minha esposa, porque estava chovendo. E eu sou de observar. E de repente eu observo uma pessoa, já havia observado uma pessoa que estava debaixo de uma árvore, porque ao lado onde eu moro estão construindo 2 prédios. Então, debaixo de uma árvore, um pouquinho à frente do local, com um guarda-chuva e se encornando, porque ele estava dormindo ali. E eu falei, Deus, e eu reclamando, só porque eu não dormi direito como eu queria. Está amarrado. O que você está fazendo pelas pessoas? O que você faz pelos outros? Ou você é aquela pessoa que só pensa em você, só pensa em juntar e ter? Prosperidade aos olhos de Deus não é isso. Essa prosperidade que você enxerga como prosperidade de acúmulo, isso aí é coisa dos homens. Prosperidade aos olhos de Deus é diferente, eu tenho que te ensinar. Prosperidade aos olhos de Deus é você ser uma nascente. Ele joga muito em você e você produz muito para os outros também. Você não olha só para você. Tem gente que tem gente morrendo do lado dela, sofrendo, às vezes parente, às vezes amigo, só pensa nela. Você não está vivendo em amor aos olhos de Deus. Quem ama não é grosseiro, nem egoísta, não fica irritado, nem guarda mágoas. Segue. Quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Segue. Quem ama nunca desiste. Você desistiu do caminho de Deus? Você desistiu do chamado de Deus? Você desistiu do plano de Deus? Porque você não estava em amor. O amor de Deus não estava em você. E você não tinha amor por Ele. Não tinha. É que eu desanimei, pastor. Quem ama nunca desiste. Nunca desiste. Não importa o tamanho da tempestade. Não importa a pancada na cabeça. Não importa o golpe no estômago. Não importa a punhalada nas costas. Você não desiste de Deus. Você não desiste de Deus. E mais, você não desiste da pessoa. Eu não estou falando que você não tem sentimento, que você não fica triste. Que mentira. Você fica, mas você se recupera e continua lutando. Está compreendendo, sim ou não? Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo. Com confiança, ou seja, com fé e esperança. Vou chegar, vou alcançar, vou. E Deus vai ser glorificado através da minha vida. Esperança e paciência. Por quê? Ninguém planta hoje para colher hoje. Tem que aprender a ter paciência. Não importa o que estão falando de você. Está derrotada. Está fracassado. Você viu? Essa pessoa não está em amor. Não se envenene com o veneno dela. Continue. Por quê? Tenha paciência. Se um dia tiveram que fazer assim para te olhar, agora vão ter que fazer assim. Por quê, pastor? Porque Deus tem mais para você do que tinha antes. Pedro negou ele 3 vezes. A coisa foi difícil para Pedro. Foi pesada para Pedro. Ele abandonou Jesus. Voltou a ser pescador. Jesus falou para ele, você vai voltar. Quando você voltar, segue o plano. Agora, aquele Pedro que negou Jesus, estava dizendo, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Dá a mão aqui. Puxou o cidadão. Você está compreendendo o que eu estou falando, não? Então, quando eu
vi aquilo, eu comecei a orar. Falei, Deus, eu quero essa confiança no nome de Jesus, que Pedro alcançou. Falei, agora eu quero saber como que ele alcançou. E eu vi que ele tinha o dom da fé. E eu comecei a orar. Aí Deus me mostrou que existe um caminho melhor. Ele não disse que não ia me dar os dons. Ele disse para mim que tinha um caminho melhor. Aí eu entendo por que é melhor no 13:8. Por que é melhor? O amor é eterno. Os dons são magníficos, mas eles são passageiros. Por quê, pastor? Porque eles foram entregues e dados para auxiliar a igreja nesse mundo. Esse mundo vai acabar, os dons vão acabar. O amor não, o amor permanece, o amor é eterno. Então é um caminho melhor. Você está compreendendo? O amor é eterno, existindo mensagens espirituais, porém elas durarão pouco. Existindo dons de falar em línguas estranhas, mas acabarão. Logo existe o conhecimento, mas também terminará. O amor é eterno. Agora é aquele negócio. Eu entendi que eu precisava compreender o que é amor aos olhos de Deus e buscar esse amor. Principalmente amar a Ele acima de tudo e meu próximo como a mim mesmo. Eu tive essa compreensão. Só que eu entendi como Pedro conseguiu aquela fé poderosa. E foi de que maneira, pastor? Edificando a si mesmo. Orando em línguas. Eu entendi, eu compreendi. Eu falei para o Espírito Santo, como? Ele me mostrou pela palavra, eu entendi. Mas aí, é aquele negócio. Eu achei complicado. Porque eu entendi, mas eu não entendi. Eu entendi, mas não entendi. Como entendeu, mas não entendeu, pastor? Eu entendi como fazer. Mas eu, dentro de mim, achei que era complicado fazer. Eu falei, como é que eu vou ficar 4, 5 horas orando em línguas? Fechado num quarto. Então, para mim foi difícil. Porque eu não tinha compreensão completa. Então, eu falei, tá bom, eu entendi. Mas, ao mesmo tempo, eu não entendi. Porque, como eu falei, tornaria-se difícil, tornaria-se complicado. E acabou que foi como uma semente caída à beira do caminho. Eu me esqueci. Aí, por esses dias, nós estamos no meio da intercessão. Por esses dias, o Senhor Deus me abriu o entendimento que eu precisava. Preste atenção. Eu quero primeiro que você perceba o falar em línguas, a importância. Se você ler o capítulo todo, 14, a impressão que se tem, quem bate o olho pela primeira vez, lendo o capítulo todo, lembra que eu tenho te ensinado texto e contexto. Quem lê, a princípio, parece até que o apóstolo Paulo é contra o falar em línguas. Não, ele não é contra. É que, na verdade, ele era contra a maneira que o falar em línguas era utilizado. Porque falar em línguas, para você, aqui na igreja, vai te ajudar em quê? Não vai te ajudar em nada. Você não está entendendo nada. Se eu falasse inglês aqui agora, e se você não sabe inglês, também não adiantaria nada. Você não entenderia nada, não te ajudaria em nada. Então eu tenho que falar na nossa língua, em português, e da maneira mais simples, mais fácil possível. Porque quem tem cultura vai entender, quem não tem cultura vai entender também. Então, está aí um motivo que eu não utilizo linguagem rebuscada. Você compreende o que eu estou falando? Sim ou não? Mas se você ler direito, como eu falei, o falar em línguas é importantíssimo. Por quê, pastor? Porque ele vai produzir força, poder em você. Poder que vai levar você até esse tipo de confiança no nome de Jesus. Como eu falei para você, eu já tinha entendido isso. Vamos lá. 14:2. Quem fala em línguas estranhas, fala a Deus, e não as pessoas. Pois ninguém o entende. Pelo poder do Espírito Santo, ele diz verdades secretas. Então você presta atenção, quem está falando em línguas é um poder do Espírito Santo que está agindo nele para falar diretamente a Deus verdades secretas. Amém? Alguém me perguntou ontem, pastor, é uma linguagem codificada?
Eu logo entendi que a preocupação da pessoa era saber, o diabo pode ouvir ou não pode ouvir. Primeira coisa, você não tem que se preocupar com o diabo ouve ou não ouve. Está preocupado com o diabo por quê? Você tem que se preocupar se a sua vida está de acordo com a vontade de Deus. Porque aquele que é nascido de Deus, maligno não lhe toca. Tanto faz se ele ouve a minha oração, se ele não ouve, o que eu estou falando, o que eu desejo, o que eu quero. Ele não pode impedir. A Bíblia diz que operando Deus, ninguém impedirá. Ele não pode impedir. O que impede, muitas vezes, o manifestar de Deus na minha vida, é eu não estar vivendo uma vida correta. Dar dando condições para o diabo agir. Se eu viver uma vida de acordo com a palavra, ninguém impede. As coisas acontecerão no momento certo, na hora certa. Mas impedidas, elas não serão por ninguém. Por nada. Está compreendendo, sim ou não? Agora, a linguagem ela é dos anjos. Às vezes dos homens. Mas ela é dos anjos. Os demônios eram anjos. Então, com certeza, eles devem compreender quando você fala na linguagem dos anjos diretamente a Deus. Você está compreendendo o que eu estou falando? É secreta aos homens. É o homem que não tem entendimento. É o homem que não tem a compreensão do que está sendo dito. A não ser que ele tenha esse dom do Espírito Santo, que é de revelar o que está sendo falado. De compreender, ou seja, de interpretar o que está sendo falado. Você está compreendendo o que eu estou falando? Sim ou não? Então, preste atenção. Quem fala em línguas estranhas, fala a Deus. E não as pessoas. Então, por isso que ele estava condenando. Ele fala, vocês ficam falando em línguas estranhas, vocês não estão ajudando ninguém. Para ajudar as pessoas, vocês têm que falar de maneira que elas compreendam. Se elas não compreendem, vocês não estão ajudando. Era essa a oposição de Paulo. Não havia oposição em falar em línguas. Havia oposição do momento e da maneira que estava sendo utilizado esse dom. Está compreendendo, sim ou não? Significa que é um dom para que eu use, sim. E use muito, mas em particular. Era o que ele estava querendo dizer. Publicamente, eu tenho que falar de maneira que as pessoas possam compreender e serem edificadas com as palavras que estão sendo dadas. Você está compreendendo? Sim ou não? Quem fala em línguas estranhas, fala a Deus e não as pessoas, pois ninguém o entende. Pelo poder do Espírito Santo, ele diz verdades secretas. Pula para o 4 direto. Quem fala em línguas estranhas ajuda somente a si mesmo. Mas quem anuncia a mensagem de Deus ajuda a igreja toda. Então era essa a questão. Ele estava falando, como é que vocês vão ajudar a igreja falando em línguas? As pessoas não entendem nada, rapaz. Vocês não estão ajudando ninguém. Porque quem fala em línguas edifica a si mesmo. Então, na verdade, a contrariedade do Paulo não era contra o falar em línguas. Era o comportamento equivocado das pessoas. A falta de sabedoria deles. Porque, de repente, chega aqui, está a igreja, você precisa de ouvir uma palavra para a edificação da sua vida. Aí eu chego aqui, só falo em línguas, 1h30 e vou embora. Te ajudou no quê? Nada, você não compreendeu. Aí, se tiver alguém interpretando o que eu estou falando, aí vai ser fantástico para você. Senão, não. E era contra isso que ele falava. Nós temos que ter compreensão, texto e contexto. Leia sempre. Quem fala em línguas estranhas ajuda somente a si mesmo. Mas quem anuncia a mensagem de Deus ajuda a igreja toda. Vamos lá, 14:13. Pulou um pedação, né, pastor? É o que importa para a gente agora, depois você lê o texto inteiro. Portanto, quem fala em línguas estranhas deve orar pedindo a Deus que lhe dê o dom de interpretar o que elas querem dizer. Segue. Porque se eu orar em línguas, presta atenção, estranhas, isso aqui que eu quero que você entenda. O meu espírito, de fato, estará orando. O objetivo é edificar eu quero que você entenda. Há o homem natural, né? O homem externo, o homem exterior. Você está vendo aqui o homem exterior, é um só. Presta atenção em mim, para você entender. Você está vendo o homem exterior, é um só. Mas há também o homem interior. O homem interior, ele é composto de duas pessoas. Duas, pastor, sim. A alma e o espírito. Então, o orar em línguas tem o objetivo do quê? De edificar, de fortalecer o espírito. Compreende? Olha a função do orar em línguas. Porque se eu orar em línguas estranhas, o meu espírito de fato estará orando,
mas a minha inteligência, a minha alma, não tomará parte nisso. Irmãos, a tua alma não precisa tomar parte nisso. Ela não vai tomar parte nisso, a não ser que você tenha dom de interpretar. Aí você vai falar e vai entender o que você está falando, senão ela não vai tomar parte nisso. Então, ou busca o dom de interpretação, ou então esquece a importância da tua alma tomar parte nisso. Você entendeu o segredo já? O Senhor Deus, Ele me mostrou. Você pode orar em línguas o dia inteiro, pensando em batata frita, em tomate cozido, em goiaba. Por quê, pastor? A tua alma não tem que tomar parte nisso. Ela não precisa. Ela não precisa. O teu espírito é que está orando. É ele que vai ficar forte. É ele que vai ficar forte, a ponto de você ter a confiança que Pedro tinha no nome de Jesus. Você entende agora? Não precisa. E aí fica fácil, se a minha consciência não tem que tomar parte nisso. Fica fácil, pastor? Fica fácil. Porque eu não tenho que estar fechado no local. Eu posso estar dirigindo, prestando atenção no trânsito e orando em línguas. Eu posso estar trabalhando, dependendo do tipo de trabalho, porque conversando com uma pessoa não dá para falar em línguas, né? A pessoa chega e fala, me dá um lanche. Assim, a pessoa fala, hã? Não dá. Vai pensar que você é louco. Mas dependendo do trabalho que você faz, você não tem que se comunicar quase com ninguém. Você está compreendendo? Dá para orar em línguas. Desenhando, pastor, a minha mente está ligada no trabalho. O meu espírito, ele está orando, fortalecendo-se. Agora é aquele negócio. Você deve pedir essa habilidade. Deus, eu quero essa habilidade de ter o meu espírito orando e a minha mente trabalhando. Porque a tua palavra diz que ela não precisa tomar parte nisso. Ela não toma parte nisso. Você está entendendo o que eu estou falando? Sim ou não? Irmão, é muito sério o que eu estou te falando. É muito importante o que eu estou te falando. Porque é o orar em línguas que vai fortalecer você. É em benefício próprio, sim. Em benefício próprio, sim. Mas você imagina eu com um poder igual a esse, essa confiança igual a essa de Pedro. Eu vou ajudar só a mim? Eu vou ajudar você. Eu vou ajudar meu filho. Eu vou ajudar meu irmão. Eu posso não conseguir ajudar coletivamente em um certo momento, mas individualmente eu vou conseguir. E muitas vezes, essa confiança tão grande no nome de Jesus vai me dar condições de ajudar coletivamente. Porque esse dom da fé vai se apoderar da vida de qualquer pessoa que tiver qualquer tipo de doença impossível aos olhos dos homens. E ser curado aos olhos dos homens. Então, de qualquer maneira, ela acaba. Porque quem vive em amor não é egoísta. Então, ele não vai olhar só para si. Quem vive em amor vai se preocupar com o próximo. Vai se preocupar em usar essa força para socorrer outros, para ajudar outros. E era esse o meu objetivo, quando eu orava. E ele me mostrou como fazer. Mas só que é aquele negócio, eu achei difícil. Porque eu imaginei em ficar 4 horas, 5 horas fechado. E não é necessário, a minha alma não precisa tomar parte nisso. Aí eu entendi que é simples de fazer. Pode ser feito. Deus não manda você fazer algo que não pode ser feito. Você está entendendo, não? E desde quando eu compreendi, eu comecei a colocar em prática. E também comecei a explicar para as pessoas que querem. Tem aquela pessoa que ela diz que ela quer emagrecer. Você vai lá e dá para ela uma esteira, dá para ela uma bicicleta ergométrica, você encontra ela, 3, 4 meses depois, ela continua gorda. Mas por quê? Porque ela não faz uso da bicicleta. Não faz uso da esteira. Então é aquele negócio, tem pessoas que nada vai mudar para ela. Por quê? Apesar dela estar tendo agora a revelação, o entendimento, ela não vai fazer uso. E tem aquele que a vida dele vai mudar, porque ele vai começar a fazer uso. Você está entendendo o que eu estou falando? Não? É muito sério, acorda. Porque se eu orar em línguas estranhas, o meu espírito de fato estará orando, mas a minha inteligência não tomará parte nisso. Segue. O que vou fazer então? Presta atenção nisso aqui. Não é para abrir mão de orar com a sua consciência, com a sua inteligência, com o seu raciocínio. Agora não preciso mais orar com o meu raciocínio. Não, precisa. O apóstolo Paulo está explicando isso. O que eu vou fazer então? Vou orar com o meu espírito. Mas também vou orar com a minha inteligência.
vou cantar com o meu espírito, mas também vou cantar com a minha inteligência. Ou seja, agora não é para desprezar uma hora de oração no entendimento racional. Não. É para aproveitar. Se você só tem um tempo de 1 hora ou 2 para dar para Deus em oração, ou meia hora ou 40 minutos para dar a Deus em oração, você dá a Deus em oração esses 40 minutos, essa meia hora, essa 1 hora, orando de maneira racional. O outro, você não precisa, ela não precisa tomar parte. Você ora, deixa o teu espírito orar. E ora. 5, 4, 6. Busca essa habilidade. Ele dá. Ele vai olhar para você. Para que você quer? Toma. Para que você quer? Teus motivos não são bons. Não vai ter. Está compreendendo? É a coisa certa pela razão certa. Tenho ensinado isso para você. Está compreendendo? Sim ou não? Glória a Deus. Vamos terminando aqui. Vamos para o 18. Direto. Eu agradeço a Deus. Olha o apóstolo Paulo. Porque eu falo em línguas estranhas mais do que vocês. Ele ficava trancado num quarto o dia inteiro? A Bíblia mostra que ele ficava viajando para lá, para cá. Teve períodos da vida dele que ele passou encarcerado, sem dúvida. Mas a Bíblia mostra que, inclusive, encarcerado, ele pregava para as pessoas, escrevia as cartas. Irmão, busca essa habilidade. Ele dá. Amém? Você está compreendendo? Sim ou não? Essa é a maneira de você alcançar essa confiança que Pedro alcançou no nome de Jesus. Você está compreendendo? Essa é a maneira. Essa é a maneira. Uma força de tal jeito no teu espírito que a dúvida não surge. Não surge. Porque ele olhando para aquele quadro, era para a dúvida surgir no coração dele, no espírito dele. Mas não surgiu. Porque a força do espírito dele estava grande demais para surgir dúvida do nome de Jesus. Você está compreendendo? Para surgir dúvida. Não surgiu. Ele continuou com a mesma confiança no nome de Jesus, independente da situação que ele estava enxergando. Ou não é isso que muitas vezes faz você naufragar? Você ora, aí você ora, olha para a circunstância, você, como se recuasse, naufraga. Quando o teu espírito está forte, você ora, e você não recua, o milagre acontece. Então tem um jeito de manter o espírito forte. Forte, forte. Coloca no teu coração. 14:4. 14:4 de 1 Coríntios. Quem fala em línguas estranhas, ajuda somente a si. Coloca na Almeida da Revista e Corrigida. Quem fala línguas estranhas, edifica-se a si. Nova Almeida atualizada. Quem fala línguas, a si mesmo edifica. NVI. Quem fala em línguas, a si mesmo se edifica. Fica forte. Quanto mais exercício físico alguém faz, mais barombado vai ficando. De repente é um magricelinho, de repente, o cara está um touro, porque ele se exercita muito. Espiritualmente, é a mesma coisa. É uma ferramenta. O apóstolo Paulo entendeu, usava essa ferramenta. Pedro entendeu, usava essa ferramenta. Começa a usar essa ferramenta. Que Deus possa falar mais do seu coração. Amém? Glória a Deus por isso. Você que está em casa, forte abraço. Amém? Senhor, nós rogamos isto em nome de Cristo, para sempre. Amém.